E, professor, como é que a gente pode definir o que é o 2 de julho? É uma festa cívica, é manifestação da cultura popular, ou é tudo isso junto e misturado, como a gente diz em baianês? Pois é tudo isso misturado e muito mais para acrescentar a sua frase do baianês. O interessante a ser observado, Cleidiana, é a origem da festa, né? Eu considero uma poderosa narrativa mítica que vai atravessando o século XIX, XX e até os dias atuais, né? Se por um lado a gente tem a primeira narrativa mítica, né, que é a fundação da cidade de Salvador, né, com aquele mito da chegada de Caramuru, né, que encontra a Índia, Paraguaçu, e daí a gente tem o nascimento da Bahia, né, pensando Salvador. Na narrativa que se estabelece a partir de 1824, né, é algo muito interessante para ver que é uma natureza política. Né? Afinal de contas, o que é que diz essa narrativa? Que a Bahia, depois de ter se tornado independente, um ano depois de tantas lutas, né, o povo, e é interessante ver como o povo, né, torna-se muito recorrente nos discursos. Isso aparece nos intelectuais, aparece também nas matérias de jornais. E até hoje, né, se você pensar que o ano passado, quando não houve o desfile em carne e osso, digamos assim, somente comemorações, debates e lives, também o povo, a categoria povo, voltou à tona. Né? Então, falava-se muito, não houve a participação do povo. Se a gente observa lá do início, a narrativa primeira, né, quer dizer, o marco zero, é justamente o povo que vai às ruas, e aí, na sua grande maioria, negros e mestiços, e coloca um índio, né, ou um descendente de indígena, vai dizer outra narrativa complementar, coloca um descendente de indígena, um mestiço, né, em cima de uma carroça tomada dos portugueses durante as batalhas, e faz o desfile, né, pelo centro histórico, hoje a gente diria centro histórico. Então, essa narrativa é interessante para ver a simbologia ali presente, né, porque nos anos seguintes haverá a criação, né, de um modelo de referência, que é justamente o caboclo, né, pensado como o dono da terra, o que resistiu, né, e o sentido político, né, ao longo do desfile, que a partir de 1826 vai começar a ter a participação das elites, de modo ordeiro, né, organizado. Por outro lado, o que eu acho interessante pensar é que o caboclo, se foi elevado à condição de representante desse simbolismo nacional, por outro lado, não foi unicamente algo calmo, pacífico e ordeiro. Né? Afinal de contas, nos anos que se seguiram, e até décadas, havia uma resistência muito grande aos lusitanos. Né? O episódio do Matamarocos é um bom exemplo disso. Né? Quer dizer, a Bahia vivia um clima ainda de nacionalismo, de anti-lusitanismo. Então, você observa que há, ao longo das décadas, essa simbologia que é uma simbologia política. Por outro lado, quando a gente avança, né, a gente vai observando e analisando que o desfile do 2 de julho é um desfile de disputa. Né? Quer dizer, as conjunturas elas mudam, mas parece que a gente tem uma matéria-prima no desfile. Né? É um desfile de disputa, não mais entre adeptos somente da oposição, né, ou do governo situação. Né? Há disputas que marcam tendências de partidos políticos diversos. Há disputas porque organizações não governamentais adentram no 2 de julho, ocupando os mais variados espaços. Né? Há disputa, inclusive, como foi muito bem registrado, né, num dos vídeos no ano de 2019, né, com a participação de jovens
LGBTQIA durante o desfile. Ali é uma disputa pelo espaço físico, mas é uma disputa política, de marcação de identidade, as chamadas balizas, né, que se apresentam quando as bandas das escolas vão atravessando da Praça Municipal em direção ao Campo Grande. Então, o desfile é político, sim, é simbólico também, né, mas político no sentido da macropolítica e da micropolítica.